Então, estamos aqui hoje para poder conversar sobre o que faz o consultório crescer. Como eu estava dizendo antes de começar a gravação, esse título que eu resolvi dar para a aula é um título que eu entendia como um tanto mais palatável do que outros que eu já usei aqui. Quando eu, por exemplo, se eu tivesse feito uma aula aqui sobre gestão de consultório, chamaria algumas pessoas, mas provavelmente afastaria outras tantas, sabe? E acho que a gente precisa entrar em contato com essas limitações terminológicas que a gente vai tendo para razões comerciais dentro do campo. O que eu estou dizendo? Eu, obviamente, no Migratórios, é um projeto meu que eu estou fazendo, né, venda de cursos. Então, eu acho que isso não tem erro de admitir logo de cara, né? E quando eu penso nisso, eu for pensando, por exemplo, quem somos nós, né? Quais são as pessoas que estão aqui no campo conosco, de que forma que elas, de que forma que a gente aceita algumas entradas nesses temas e como que algumas outras entradas são um tanto mais indigestas, né? Tem coisas que são indigestas para mim, enquanto pessoa que vai decidir falar, para algumas formas e algumas entradas eu não topo, outras eu já topo, mas não necessariamente eu consigo alcançar muitas pessoas, né? Estou cada vez mais percebendo que, por exemplo, a palavra gestão não é uma palavra que interessa a quase ninguém. Pelo contrário, quando usa essa palavra, muitas vezes a pessoa até dá um passo atrás, assim, no sentido de ficar um tanto incomodada. Vocês que estão aqui, claramente têm uma aceitação um pouco melhor, um pouco maior dessas questões, mas isso não é, de forma alguma, a tônica do campo. Pelo contrário, a gente tem muitas pessoas resistentes a esses debates. Eu falo isso de alguma forma lá no perfil do Instagram, mas aqui a gente vai acabar entrando também. Queria mostrar para vocês algumas coisas, assim, quem nós somos enquanto classe? Essa é uma pergunta que me faz começar aqui com vocês. Não sei se vocês já viram o CFP, né? Eu imagino que tem algumas pessoas aqui que não são psicólogos, mas eu vou usar essa referência da psicologia por enquanto. O CFP fez um censo da psicologia e é bem interessante, assim, eles acabaram produzindo um relatório considerável, assim, 2 volumes grandes, é fácil de alcançar isso, é só colocar lá no site do CFP e procurar censo CFP, que vocês acham. São 2 livros que acabaram sendo produzidos, e lá a gente encontra muitos dados importantes sobre a profissão, sabe? Eu quis destacar alguns aqui. Primeiro, esse dado com relação a gênero, uma coisa que todo mundo já espera, mas se for ver aqui, 79% da, 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 do nosso grupo, né, da nossa classe, é formada de mulheres. 20% homens e não binários, 0,7%. Percebe, então, uma grande proporção feminina, né, no campo. Isso dentro do perfil do Migratórios, por exemplo, se deixa perceber também. Por exemplo, dentro do Migratórios, em vez de 79%, para mim é 75% mulher. 70%, 75% mulher. Embora, quando vai pensar a entrada que acontece nos cursos, um fato curioso é que muitas vezes a gente vê mais homens, a proporção não é tão 80-20 mais, mas passa a ser quase que 60-40, sabe? Assim, os homens normalmente topam um pouco mais esses debates. Olha a diferença entre as regiões do país, né? Assim, a gente está localizado, né? As pessoas inscritas no CFP, no CRP de cada região, estão localizados, 44% está na região sudeste. Isso tem a ver, obviamente, com a densidade demográfica, mas eu acho que não só, né? É muito considerável essa discrepância, né? Pensando em tamanho. Mas, se for pensar em densidade demográfica, também não é tão discrepante assim. Esse dado aqui me parece muito importante de ser visto para o debate de hoje sobre crescimento. Porque o que eu estou tentando conversar aqui inicialmente com vocês? A gente tem que pensar que não só
a gente precisa fazer crescer o nosso consultório, mas a gente tem que perceber que as dificuldades de crescimento que a gente pode ter com relação aos nossos consultórios, ele acompanha a classe profissional. Algumas pessoas podem, de forma geral, destacar um pouco mais, conseguir faturamentos maiores, conseguir um fluxo de pacientes maiores, mas de forma geral, a gente acompanha a classe. Tem como você destacar sua tela? Está pequeno. Ah, tem sim. Peraí. Eu achei que ela estava aparecendo aí para todo mundo. Não tá, então. Obrigado. Fixar esse bloco. Vamos ver se vai assim. Perfeito, foi certo. Deu? Ótimo. Obrigado por ter avisado. Mas então, assim, eu acho que a questão, e eu faço questão de frisar isso sempre no Migratório, sempre, embora essa lógica de cursos nos empurre, né, de cursos para profissionais, né, tentar treinar, tentar capacitar as pessoas para poder fazer o próprio consultório crescer, embora essa proposta ela acabe nos empurrando, né, nós, enquanto pessoas que estão fazendo esse tipo de atividade, né, acabe nos empurrando para poder pensar nas capacidades individuais, eu acho que não dá para a gente esquecer que existe uma questão, um movimento de classe, um movimento que nos coloca em determinado lugar na sociedade. E a gente vai precisar, para poder, cada um, individualmente inclusive, conseguir sair desse esquema, nós vamos ter que enfrentar um certo status quo, assim, vai ter que enfrentar um certo manutenção desse lugar da psicologia, da psicanálise, dos terapeutas, que a gente tem na sociedade. Nós não somos tão bem valorizados assim, vocês sabem disso. Não é uma profissão que normalmente as pessoas escolhem por status social, por grana que poderia ter no futuro, diferente de outras profissões que a gente reconhece isso mais claramente. Isso não impede, obviamente, que algumas pessoas que são psicólogos e psicanalistas e terapeutas, elas não possam ganhar dinheiro, não possam ter ambição. Mas, de forma geral, nós não fizemos esse curso pensando nisso. Né? A nossa entrada, ela não é marcada por essa ambição. Ela é marcada por realização pessoal, por um certo gosto pela escuta, um certo gosto pelo cuidado, um certo gosto pelo campo assim das interpretações, né, um certo gosto pelas humanidades. Então, acaba sendo muito marcada dessa forma. E isso nos coloca em determinado lugar na sociedade. Né? Se for pensar os recursos que existem para a psicologia, enquanto recurso que vem do governo para a pesquisa, por exemplo, são recursos muito menores do que a gente vê em volume para outras áreas. E aqui eu estou tentando mostrar para vocês um dado que eu acho que é considerável, assim, me parece bastante significativo, de que se for somar a parte de cima aí, não trabalham atualmente, nós estamos dizendo que pessoas que se formaram na área, 2,5% delas nunca trabalharam. E algumas já trabalharam, mas não trabalham mais. Algumas ali 7,9%, né? Para mim que fica pequeno. Mas o que nós estamos percebendo aqui? 10% das pessoas que fizeram psicologia não é que não trabalham com a psicologia, não trabalham. Isso me parece um dado importante, né? Assim, e quando você vai ver aqui, ó, 85% que fizeram o curso, de fato, trabalham, né? Atividades que envolvem práticas da psicologia, de formas variadas, né? Assim, obviamente aqui está englobando todo mundo, e 4,5% trabalham, mas não trabalham na área, né? Por exemplo, eu tenho uma colega que era minha colega, assim, que era a melhor aluna da sala, ela é professora de inglês hoje em dia. Ela era a melhor aluna da sala no sentido de nota. Foi ser professora de inglês. Eu tinha um outro colega que era bem solto assim no curso, parecia que não estava lá muito, e no final das contas acabou se envolvendo bastante com a área de treinamento, RH, encontrou seu caminho e foi trabalhar. Hoje em dia ele se diz fazedor de planilha, nem se reconhece enquanto psicólogo. Mas chama atenção, né, gente? 10% da população que fez psicologia não trabalha em área alguma. Eu acho que isso é um ponto considerável. Já eu amarro isso aqui, tá? Rapidinho. Com relação à renda,
olha como é que está disposta a renda em média, mediana e desvio padrão, né? A renda mensal da psicologia, vamos pensar aqui, ó, na média, quase R$ 6.000, essa é a média, né? Vamos pensar em perspectiva de desvio padrão, que talvez seja mais adequado, R$ 4.600. Essa é a renda dos psicólogos. E se a gente considerar o que é isso na realidade brasileira, olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui mostra que ficou muito pequeno para eu ver. Mostra como é que é a situação econômica das pessoas, né? Deixei a legenda aí para vocês. Se for pensar aqui, ó, vamos pensar em lógica de renda domiciliar per capita, né? Que é o amarelinho. Gente, está muito pequeno aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir em outro lugar, senão eu não vou conseguir nem ler. Não sei se você sabe, quando a gente faz no Meet, fica invertida a tela, curiosamente. Quando eu lanço aqui, a minha tela, dessa forma que eu lanço, ela fica invertida. Mas aqui, vamos lá, consegui abrir. Se for pensar aqui em renda per capita, 1% da população, que seriam os mais ricos, tem uma renda per capita de R$ 10.000 por pessoa, né, em casa. Se for uma renda per capita de R$ 4.200, a gente já está disposto aqui entre os 5% da população. Então, embora pareça muito pouco o que a gente recebe, né, enquanto média, a gente está colocado no país, na situação econômica do país, dentre os 5% da população, do ponto de vista per capita. Se você, né, se a sua renda serve para poder atender outras pessoas, né, para poder, você tem filhos, por exemplo, tem outras pessoas morando com você, aí a coisa cai um pouquinho, mas esse é um dado bastante considerável. E qual que é a questão aqui? Nós não ignoramos esse dado, né? A gente tem uma clareza de que nós vivemos em um país pobre. E isso impacta muito a nossa percepção com relação ao que a gente pode exigir da população que nos procura, do ponto de vista financeiro. Isso marca muito a nossa situação para poder precificar. E eu hoje não vou entrar tanto nisso, mas assim, todo mundo aqui sabe que uma das coisas que impactam bastante a gente cobrar um pouco mais, né, do ponto de vista das sessões, né, preço de sessão, é porque a pessoa normalmente ela vem 4 vezes por mês. Então é o valor que a gente cobra vezes 4. Diferente, por exemplo, de uma consulta médica, que às vezes a pessoa vai uma vez e tem, às vezes, o retorno, mas é uma consulta pontual. Então, assim, isso também, de alguma forma, explica a chance de um médico cobrar uma consulta um tanto mais cara que a nossa, né? Porém, a gente tem que pensar qual que é o lugar que a gente tem na sociedade. Eu não acho, né, as mulheres aqui talvez possam concordar comigo, os homens, obviamente, também, eu não acho que esse dado aqui, ó, que a nossa classe é 80% feminina, isso aqui marca bastante o que a gente consegue estabelecer enquanto padrão de renda. As mulheres recebem menos. A profissão é uma profissão das mulheres, de forma geral, 80% é mulher. E isso impacta as profissões que são majoritariamente femininas, né, assim, exercidas por mulheres, elas têm um valor menor na sociedade. E isso marca, infelizmente, a nossa condição. Esse dado aqui é importante, ele é relevante. Então, assim, a gente tem uma clareza de que a gente vive numa situação de pobreza, né? Não fizemos o curso por status, observamos mais o trabalho a ser realizado do que os ganhos da profissão. Isso, de forma geral, acaba estando muito presente. Temos clareza, né, de que a gente vive num país pobre. A gente não vê sentido em trabalhar muitas horas. Nós não somos uma classe profissional que a gente está disposto a trabalhar horas, horas e horas e horas. Pelo contrário, a nossa luta enquanto grupo é para ter um teto,
né, de horas nos contratos a serem trabalhados, né? Há um tempo atrás a gente tinha essa luta por 30 horas semanais, parece que isso está sendo reativado como uma tentativa. Então você vê movimentos de grupo dessa forma. Então a gente não está pensando em trabalhar infinitamente para, quem sabe, né, lá no final, depois de se matar bastante, conseguir uma renda um pouco mais alta, não é o padrão. E a gente tem um ideal de fazer muitos cursos de formação continuada, o que é ótimo, né? Mas a gente também precisa reconhecer que esses cursos não necessariamente são acessíveis, inclusive para a própria classe, né? Tem alguns cursos que vão se tornando impossíveis de serem realizados por muita gente, e a gente fica um tanto ansioso quando a gente vai lidar com essas questões relativas a consultório, né? Assim, a pensar essa questão de gestão, finanças e organizar planilha e tal. Tem gente que arrepia só de pensar na lógica da planilha. Então, o que eu estou tentando chegar? O que nos é permitido querer enquanto um consultório, enquanto uma renda pessoal, uma situação que a nossa profissão, a nossa atividade profissional que a gente escolheu pode nos trazer? O que é nos permitido querer? Esses dias eu estava conversando com uma colega que faz, né, a consultoria comigo, e aí, né, é invariável, todas as vezes a gente, nas consultorias, nos cursos, a gente acaba esbarrando nessa situação de dificuldade de cobrança, né, de valor adequado de sessão. Essa colega, uma colega com uma formação bastante considerável, estava lá, né, com dificuldades para realizar uma cobrança acima de R$ 120 no consultório dela. E aí a gente estava conversando sobre isso, como é que ela precisava refazer algumas coisas ali e tal, e perceber que talvez os próprios pacientes, ela estava considerando que eles tinham menos grana do que tinham, alguns poderiam sim, de fato, pagar um pouco mais, então a gente tem uma tendência a achar que as pessoas não têm tanta grana assim para poder pagar os valores que a gente consideraria adequados. Nós não estamos falando aqui, não estou defendendo aqui de forma nenhuma a ideia de cobrar para mais, né? Fazer as pessoas, né, retirarem do bolso grandes quantias. Não é isso. A questão é o que a gente precisa para fazer uma remuneração relativamente justa. E aí ela estava falando, né, fazendo um paralelo na história de uma situação pessoal que ela estava vivendo. Ela falou: eu entrei numa aula de dança, e aí quando eu fui conversar para poder ver qual que seria o pagamento, era uma aula de dança em grupo, então, coisa assim de dança de salão. E aí o professor estava cobrando R$ 40 o mês. Ela falou que ficou super constrangida. Como é que eu vou pagar R$ 40 o mês? E aí eu usei desse exemplo para falar com ela. Você percebe que esse rapaz que está cobrando R$ 40 o mês, ele não sabe que poderia cobrar mais, ele não tem condição de chegar numa situação de cobrança maior. O lugar que é esperado, que ele se sente que é adequado para ele na sociedade, está marcado por isso? O que eu estou tentando apontar aqui? Eu não acho que a gente pode sempre individualizar as questões. Quando eu falo aqui dessas questões de gestão de consultório, gestão financeira, marketing, comunicação, não é incomum as pessoas falarem assim: olha, a gente devia aprender isso na faculdade. Eu tenho minhas dúvidas se está no momento, de fato, adequado para entrar esses tipos de disciplina nos cursos de psicologia. Por quê? Primeiro que eu acho que não tem pessoas da área em condições de fazer esses cursos ainda, de dar esses cursos. Então, ia acabar sobrando, essas disciplinas iam acabar sobrando para professores de administração, contabilidade, empreendedorismo e tal, e isso eu acho que seria um problema, porque iam entrar em conflitos éticos que eu acho que eles não iriam considerar, não iam conseguir tanto perceber. Pode ser preconceito meu, não sei. Mas eu acho que seria difícil. Eu acho que antes disso, a gente teria, enquanto algo a impactar na classe, pensar que talvez a gente precisasse estudar um pouco mais de sociologia. Falei isso num curso sobre posicionamento no mercado. O Pedro está aí, né? Estou vendo a careca dele aí, né, Pedro? Eu falei isso no curso, porque eu acho que a gente devia estudar um pouco mais de sociologia para poder compreender o lugar que nos é dado, até para a gente poder avançar.
e poder romper um pouco com ele. Porque eu não acho que o que nos é permitido querer seja muita coisa, não. A gente acaba tendo que enfrentar muita coisa para poder avançar, né? E quando às vezes a gente avança para além do que era esperado, a gente leva susto. Aqui tem muita gente, até poderia querer saber aqui de vocês, né? Imagino que tem algumas pessoas aqui que ultrapassaram a faixa de 10 mil, 15, vamos considerar 15 mil reais de faturamento, né, no consultório, ou seja, de ganhos no consultório. Algumas pessoas devem estar abaixo, algumas pessoas devem estar acima. Talvez não precise nem de 15, podemos considerar abaixo, 10 mil. Eu tenho certeza que quando vocês entraram no curso de psicologia, vocês não imaginavam ganhar esse valor. Quando eu fui avançando do ponto de vista de faturamento, 10 mil, 15 mil, 20 mil, eu fui levando sustos. Olha, dava então para ter vindo aqui, dava para ter alcançado isso aqui. Hoje, eu estou numa situação, pessoal aqui falando do meu consultório, eu até reconheço que é possível ter ganhos muito maiores do que eu tenho. Né? Eu acho que eu estou colocado entre 1% da população, do ponto de vista dos ganhos do consultório. Assim. Meu consultório, eu ultrapasso atualmente a faixa de 30 mil no mensal. Não de receita, né, de salário que eu ponho no bolso, mas de faturamento do consultório. Isso me parece muita coisa. Poderia-se querer mais do que isso? Eu acho que daria para ter, acho que eu tenho formação para isso, acho que eu estou posicionado de forma, né, a possibilitar isso, mas eu prefiro, por exemplo, gastar uma parte do meu tempo com migratórias e ficar nessas provocações que eu fico aqui e talvez ter alguma renda com isso. Me interessa mais, mas eu sei de pessoas que têm um faturamento muito maior. Não tem isso, gente. Quando a gente vai tendo faturamentos maiores, a gente não vai levando susto, como se aquilo ali não fosse a ideia inicial, né, ou a ideia pensada. Eu lembro de ficar no curso de psicologia fazendo conta, assim, falei, gente, quanto será que esses professores ganham, como é que seria e tal. E eu sempre levava susto, porque tinha um discurso de que a gente não tinha recurso financeiro nenhum, não iria ter, e no final das contas, quando eu fazia conta assim, de faturamento possível que esses professores ganhavam, a partir do que era do que era o preço de sessão que eles diziam ter, eu levava susto, porque sempre era um valor que eu achava assim, falei, gente, então a gente vai superar alguns limites financeiros. Eu já percebi isso lá desde da graduação. Mas quando eu fui superando, isso foi me dando um susto, sabe? Quando, quando que, quando que, de alguma forma, eu acho que eu percebi que era possível, e quando que eu percebi também quais são as amarras, assim, o que de alguma forma nos impede, assim, inicialmente. Consultório é uma coisa que de psicologia, psicanálise, né, assim, a gente trabalha com um movimento de pessoas muito pequeno, assim, 30, algumas pessoas atendem 40 pessoas por mês, eu cheguei a isso, já não faço isso mais, acho que é impraticável, muito ruim de trabalhar, mas a gente trabalha com poucas pessoas, né, e são atendimentos longos, então a gente não precisa de um fluxo muito grande, e a população também, que pode pagar esse tipo de serviço, também não é tão grande. Então, o fluxo de pacientes que estão localizados para nós, não tem como escapar disso, vocês têm que considerar essa faixa aqui, ó, essa coisa aqui. Não é muita gente, não, que tem condição de pagar, vamos supor assim, desembolsar, vamos pensar numa lógica de R$ 200 de sessão, R$ 800 mensal para poder pagar. Olha aqui a curva, né, o gráfico de renda do país. Então, não é muita gente. E o nosso serviço, nossa atividade, né, o serviço que a gente presta, ele é considerado por muitas pessoas enquanto supérfluo. Isso está mudando, a lógica sobre saúde mental tem mudado bastante, consideravelmente na última década, tende a mudar ainda mais, mas ainda assim a gente esbarra nisso. A gente atende a pessoa 4 vezes por mês, e isso vai impactar no que ela pode nos pagar. São limites, tetos que a gente às vezes alcança. Né? É muito pouco provável que alguém faça 100 mil num consultório. É muito pouco provável que alguém faça 50 mil num consultório.
50 mil eu até acho um pouco mais palatável, mas, por exemplo, eu não tenho interesse de chegar nesses lugares. Assim, não tenho interesse de que todos os meus pacientes, de fato, paguem um preço cheio. Eu gosto de atender pessoas muito variadas. Eu gosto de atender pessoas que não têm grana para pagar. Tenho reservas dentro da minha agenda para atender classes diferentes. Eu trabalho na lógica de ter 4 faixas de preço para poder atender pessoas diferentes. Isso me dá um limite que eu assumo e eu falo, esse vai ser meu limite, isso vai me dar essa renda, no máximo essa, não vai passar. Mas quando eu trabalhava em instituição, que é uma coisa que acontece com muitos de nós, porque o consultório demora a acontecer, eu me deparei com a seguinte situação, eu ganhava pouco, assim, mais de R$ 2.000, e eu percebia que não tinha nenhuma chance de crescimento nessas instituições que eu trabalhava como psicólogo hospitalar. A chance de eu me transformar, por exemplo, num coordenador de setor, que aconteceu em determinado momento, me traria um valor muito, muito pequeno assim, de aumento. Fora dali, ou eu mudava de área, ou seja, eu deixaria de ser psicólogo e ia trabalhar com outra área dentro do hospital, ou seriam aquela a minha renda, R$ 2.000, R$ 3.000. Você percebe que uma das coisas que nos impede de pensar crescimento é algo relativo a isso. Quer saber qual é o valor da psicologia no mercado? Vai ver quanto que estão pagando para os psicólogos nas instituições. De forma geral, ganha-se muito pouco. Então, quem vai puxar o valor da psicologia, da psicanálise, né, assim, para cima na sociedade, do ponto de vista financeiro mesmo, somos nós do consultório. Nós temos que fazer uma pressão para que as instituições não encontrem pessoas para trabalhar de forma tão precarizada. Tem jeito de fazer isso? Gente, isso é um trabalho longuíssimo, vai demorar muito. Mas esse é um grande problema que nós, enquanto classe, enfrentamos, né? Os psicólogos são contratados a R$ 2.000, R$ 3.000. Essa é a realidade do país. Isso é um grande problema. Então, quando que a gente vai, de alguma forma, dar um passo? Quando a gente fala assim, olha, não vai dar para ficar aqui, né? Não vai dar para ficar nesse lugar para aceitar essa condição que não está colocada, não. Então, no final das contas, eu acho que vale a pena progredir para uma outra coisa, que é o que a gente vai, né? O que nós vamos, o que vamos nos permitir dizer que queremos. Eu usei de propósito essa coisa meio redundante aí, né? O que vamos nos permitir dizer que queremos, né? Assim, porque também é difícil de admitir entre nós, né? Que a gente espera faturamentos maiores, que a gente quer coisas, tem interesses. Por quê? Muitas vezes porque a gente é marcado por essa perspectiva de que moramos em um país né, muito pobre. E somos bastante, enquanto classe, sensíveis a essas questões, né? Acho sim que a gente precisa trabalhar por uma certa democratização da psicologia, dos atendimentos, mas eu acho que a gente precisa fazer isso de forma a, a valorizar também. Acho que a gente tem que ter duas lutas. Tem que valorizar a nossa classe e, ao mesmo tempo, abrir espaço para atender pessoas que precisam e que não têm tanta grana. São duas lutas que, de alguma forma, né, aquela coisa de uma coisa está amarrada, o rabo de uma está amarrado na outra, né? Não dá para. Nós vamos ter que ficar brigando e no final das contas vão acabar encontrando um certo lugar. Mas são lutas antagônicas. Não dá para também deixar de considerar. Mas eu acho que a gente tem que lutar pelas duas coisas. Tem que criar formas. O que eu faço, individualmente falando? Eu penso assim, eu reservo 10% praticamente, acho que não dá 10% não, porque atualmente eu estou com 32 pacientes. 3 deles me pagam o que podem pagar. É o que eu reservo sempre três lugares na minha agenda para isso. Acho que é um tanto considerável, e não quer dizer que é 3 assim, e o resto, eu não pratico essa ideia de que então o resto vai pagar a preço cheio, não trabalho com essa perspectiva não. Como é que nós lidamos com o nosso consultório, né? Eu acho que eu não terminei.
que vamos nos permitir dizer que queremos? A gente tem uma coisa de um silenciamento dentro do campo que eu acho que a gente precisa enfrentar, né? A gente conversa muito pouco sobre a nossa atividade, que é ter um consultório, né? O que a gente faz com relação assim, ao consultório? Como é que a gente lida com o consultório? A gente lida como se a gente fosse freelancer, como se a gente pegasse um serviço aqui e outro ali. Ou se não, em alguns casos, a pessoa tem uma relação com o consultório como se ela fosse uma assalariada, como se ela não pudesse pensar que o consultório é uma atividade muito mais próxima de uma lógica de uma empresa do que da lógica de um assalariado. O que isso quer dizer? Qual que é o ponto? Dizer que o nosso consultório é um negócio quer dizer imediatamente que tem um tanto de conhecimentos de outros campos que vão impactar na nossa condução. Existe uma necessidade de conhecimento interdisciplinar. A gente precisa, e por razões muitas vezes legais, né? A gente precisa entender um pouco sobre impostos para poder fazer a coisa do jeito que é exigida. Mas tem alguns conhecimentos que não são exigidos do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático, é importante que você tenha. É importante que você tenha algum conhecimento sobre o fluxo de caixa. É importante que você tenha algum conhecimento sobre comunicação, né, para entrar toda aquelas outras disciplinas de marketing, branding e tal. Tem alguns conhecimentos que vão nos ajudar. Mas como é que a gente lida? De forma geral, a gente lida como se eu só atendesse. Quando a gente pensa, por exemplo, num profissional que é de instituição e decide, olha, eu preciso parar de tentar conciliar consultório, né, individual, particular, com o meu trabalho na instituição, tá me desgastando demais, preciso ir para uma atividade só do consultório. Essa pessoa que sai da instituição, ela tem até um pouco mais de clareza de que uma instituição exige diversas pessoas trabalhando. No nosso consultório, somos só nós que vamos exercer todas as atividades. Em raríssimos casos, você vê psicólogos achando que precisam de alguma assistente, secretária, alguma coisa do tipo. Algumas pessoas topam ter um contador. Tem pessoas que nunca consultaram um contador. E uma dica aqui para todo mundo. Está em dúvida do que tem que pagar, qual que é o imposto, como é que deveria ser, se precisa passar para PJ, se está bom ainda né, como fazendo tributação como pessoa física, arruma um contador, liga para a pessoa. Eles não cobram de forma geral, eles não cobram essa orientação. Eles fazem eles só cobram se você fechar com aquela pessoa para poder, de fato, fazer a contabilidade do seu consultório. Então, não deixem de procurar um contador. É uma atividade fundamental e que vai te fazer, por exemplo, ajustar a tributação de um jeito que você vai pagar corretamente e não vai perder dinheiro, né? Não vai pagar mais do que precisa pagar. Né? Porque muitas vezes o que acontece, na maioria dos casos, sendo bem sincero, a maioria dos casos que pagam os impostos, né, gente? A maioria de nós aqui ignora isso e deixa quieto. Mas como é que a gente faz? Eu acho que vocês podem até dar testemunhos aí se quiserem entrar. A gente conduz como se não fosse nada, a gente conduz como se fosse só um espaço no qual a gente atende. E o consultório não é só isso, ele é de fato um espaço onde a gente atende. Mas ele não é o espaço. O consultório é um negócio. Dizer que é um negócio significa que existem atividades que precisam ser cumpridas, além do atendimento. Quando você vem de uma instituição, você sabe que a demanda de atendimento foi gerada por algum setor da instituição. Quando você trabalha numa instituição, você sabe que seu salário vem porque tem gente no setor financeiro fazendo o que precisa ser feito. Mas o que acontece nos nossos consultórios de forma geral? É uma bagunça enorme entre o que é o consultório e o que é a nossa carteira, né? Que a gente põe no bolso e sai para trabalhar. Muitos psicólogos trabalham cadê? Muitos psicólogos não pagam até pelo fato de ficar inviável. Daí, só depois que tem mais ganhos, opta por pagar. Foi o meu caso de muitos que... Total, é isso mesmo. Isso é uma situação da realidade brasileira. Né, os impostos pesam muito mais para quem tem menos dinheiro. Não sei se na região de vocês tem uma rede
produtos assim para animais domésticos, chama Pets, já ouviram falar? Pets, o dono da Pets falou isso. Eu pago menos impostos do que a moça que trabalha aqui no caixa. O dono da Pets. E paga mesmo. Proporcionalmente paga mesmo. Paga mesmo. Porque tem toda uma forma de fazer, por exemplo, PJ. Por que vale a pena fazer PJ? Porque no Brasil, dividendo, lucro não é tributado. Você pode ter um salário baixo, tipo assim, um salário mínimo, como funcionário da PJ, e o resto é tido como lucro. Você não vai tributar aquilo. Enquanto que você está recebendo aí na pessoa física, na hora que você chega, né, você vai fazendo, na melhor das hipóteses, o carnê-leão, você vai cumprindo certinho, né? Você está pagando por tudo, por 100% da renda. Quando você faz a lógica do livro caixa, você até consegue, de alguma forma, tirar o aluguel, fazer, né, tirar o que não é lucro do consultório, né? Assim, tirar as despesas. Mas, de forma geral, você vê muitas pessoas, foi o que eu fiz por um tempo. Eu chegava no final das contas, no mês lá de abril, maio, que era o mês de pagar imposto de renda, eu via todos os recibos que eu tinha dado, ia lá pagar em cima daquilo tudo. Daquela forma, da pior forma possível. E pagava em cima de todos os valores. Lucas, todo mundo que fala de consultório demora a acontecer. Você poderia falar sobre isso e apontar algum caminho? Vou chegando lá. A ideia é chegar nisso. Então, profissionais do ponto de vista clínico, nós somos, de forma geral, profissionais do ponto de vista clínico. É uma provocação que eu faço. Não tenho gostado tanto dessa provocação atualmente, mas é a que eu tenho ainda. Mas eu acho que nós somos muito amadores do ponto de vista do consultório. Nós temos uma relação com o próprio negócio muito amador. Nosso consultório é muito amador. De forma geral, é uma bagunça. Isso precisa encontrar outro caminho. O que significa crescer no consultório? Esse é né, chegando aqui nesse ponto. Crescer no consultório, para a nossa classe, que não necessariamente está visando só ganhos financeiros, não vai ser só mais faturamento. Muitos profissionais, muitos colegas que eu tenho, o objetivo deles é trabalhar menos horas na semana. É ganhar o mesmo tanto, porém trabalhando menos. Né? Essa é uma atividade. Então, assim, quando a gente pensa em crescimento, acho difícil da gente escapar dessas duas possibilidades. O que é crescimento? Crescer é faturar mais, e isso significa, muitas vezes, cobrar um preço mais caro, pelo menos um preço médio, ter mais pacientes, ou seja, se você tem lugar na agenda, crescer para você significa ter mais pacientes, que é talvez o caso do colega aí, né, que está perguntando sobre demorar ou não. O que demora é a gente conseguir um fluxo de paciente. Essa é a demora maior, né? Assim, como é que a gente constrói isso? Hoje não vai dar tempo de entrar em tantos detalhes sobre isso. Mas qual que é o meu ponto? Né? Acho que já ficou claro em alguns posts que eu fiz, em alguns cursos que eu já dei. Como é que se consegue mais pacientes? É estabelecendo mais redes. Eu vou tocar nisso daqui a pouco. Estabelecendo uma rede de contatos, estabelecendo possibilidades. E saindo da moda, eu acho que a gente precisa pensar nisso, a gente tem que sair dessa moda de achar que somos nós que temos que captar pacientes. Vou entrar nisso daqui a pouco. E menos horas de, né, assim, então, mais faturamento. Tem algumas pessoas que saem dessa lógica, assim, eu quero ganhar mais, e aí vai exercendo atividades que não são atividades enquanto psicólogos, né? Por exemplo, poderia-se falar que eu, de alguma forma, estou aqui não na lógica de formação de equipe, não na lógica de formação de equipe, mas o Migratórias é uma outra atividade que eu empreendo, né? Assim, que eu estou construindo, um projeto que eu estou construindo. Isso, obviamente, me gera um pouco mais de grana, né? É uma saída. Tem muita gente, inclusive, achando que essa é a saída dos psicólogos. Psicólogo, não fica tentando atender. Vá vender infoproduto. Isso, para nós, cheira mal, né? Assim, fica ruim. Ninguém quer, ninguém não. Algumas pessoas querem, mas a maioria, o grosso da nossa área, a gente não quer necessariamente fazer infoproduto. Né? De forma geral, não é isso. Quem está procurando formas de fazer a coisa acontecer, está tentando ver assim, eu preciso fazer o meu consultório, os meus atendimentos, ter mais pacientes, poder cobrar mais, poder ter uma organização financeira melhor. É por aí. E com relação a menos horas de trabalho, para quem está nessa situação,
de pensar, eu acho que tem uma coisa aqui a ser colocada. Quem quer trabalhar menos tem que ter uma gestão muito mais afiada. Muito mais. Por quê? Porque se você quer ganhar o mesmo tanto, significa que você vai diminuindo as gorduras que você tem daquele faturamento, né? No sentido de que, vamos supor assim, eu quero, para mim, se eu faturar 10 mil por mês, tá bom. Quando você pensa assim, eu quero faturar 10 mil por mês, a chance de você faturar 7, 8, 6 é muito grande. Né? Quando você vai pensar assim, no quanto que você precisa, deixa uma gordurinha, sabe? Aí, se é 10, considera que é 12, porque senão você vai provavelmente cobrar mais barato do que pode para trabalhar o tanto que você estava se propondo a trabalhar. Então tem que ter mais atenção do ponto de vista de gestão aqui. E tem algumas pessoas que estão topando ganhar menos. Olha, eu prefiro ganhar menos e ter uma outra vida, viver de outra forma, e tá tudo bem, né? Acho que é cada um de uma forma. Erros comuns, né? Aqui que eu acho que a gente talvez gaste um pouquinho mais de tempo, apesar da hora. Pouco investimento em estudos específicos e atualizações. Eu acho que precisa, isso, embora não seja o tema aqui nosso, eu acho que, embora a gente valorize, tem esse ideal de formação continuada, nem sempre as pessoas investem tanto assim, né? Eu vi um meme esses dias para trás, podia ter até compartilhado, que era uma figura assim, eram 2 quadrinhos. Era mais na lógica da psicanálise, assim, de análise pessoal, era um cara meio em dúvida, assim, análise pessoal e teoria. Cadê a câmera? Aqui. Análise pessoal e teoria. E aí, no segundo quadrinho, ele estava lá enfiado na cara num pó lá, que seria a análise pessoal, e a teoria, os estudos teóricos, meio deixados de lado, assim. Eu acho que isso é uma realidade relativamente frequente. Eu acho que esse meme é bem verdadeiro, assim. A gente considera que é importante, mas não necessariamente a gente está tão investido. Até porque muitas vezes a gente precisa trabalhar muito para poder ter uma renda. Então sobra pouco tempo para estudar. Então, o seu consultório, igual qualquer empresa, igual qualquer negócio, precisa pensar que parte da atividade é estudar. Isso faz parte do trabalho, parte do trabalho. Não é só supervisão, não, é estudar mesmo, né? Fazer curso, sentar, estudar, ler livro, né? E muitas vezes a gente, por ter que trabalhar muito para, né, trabalhar no sentido de ocupar as horas, atendendo para ter uma renda ok, a gente acaba perdendo e não tendo espaço para estudo. Nenhum investimento em conhecimentos que não são da nossa área. Isso aqui é uma realidade brutal, né? Poderia se perguntar assim, quem está aqui, se é a primeira vez que está vendo curso desse tipo? Alguns provavelmente sim. Alguns provavelmente é a primeira vez que estão topando esse tipo de debate aqui. Postura muito passiva com relação à identificação e resolução dos problemas do consultório. Vocês aqui já claramente não estão nessa condição. Vocês estão tentando, pelo menos tentando sair dessa situação de passividade. Vocês estão aqui pensando, o que eu faço para crescer meu consultório? Como é que eu posso realizar? E isso faz muita diferença. Sendo, assim, contando rápido aqui parte da minha história, eu trabalhei muito tempo em hospital, e quando eu achei que estava na hora de sair do hospital, foi porque eu percebi que eu não estava dedicando ao consultório o que, por exemplo, enquanto chefe de setor de psicologia, coordenador de setor, eu era exigido para o setor. Eu estava lá cuidando da gestão do setor e do meu próprio consultório eu não estava fazendo nada disso. Nunca tinha pensado nesses aspectos. Então eu recebia treinamentos do hospital para coordenar o setor, mas eu não realizava algo parecido com o meu próprio consultório. Então eu estava lá na atividade de fazer isso por outras pessoas, não por mim, não pelo meu consultório. E acho que de forma geral as pessoas não fazem isso. Quando a gente pensa em cuidar do consultório, muitas vezes a ideia que as pessoas têm na nossa área é uma questão estética, de cuidado com relação à arquitetura, à decoração, né, pôr uma planta, coisas desse tipo. O que eu não estou dizendo que não seja importante, é claro que eu gosto disso também, mas cuidar do consultório é necessariamente também ter uma postura ativa de identificação e resolução dos problemas que se tem. Qual que é o seu problema? Eu estou cobrando pouco. Eu não reajusto o valor das sessões. Eu não tenho fluxo de pacientes adequado.
eu não realizo a tributação, então eu estou com um risco aqui de ganhar uma multa a qualquer momento. São essas questões, percebe? São essas questões. De forma geral, a gente não cuida, não tem uma atitude interessada nesse sentido. Porque quando a gente vai começar a pensar, sendo bem sincero, isso acaba sendo uma coisa até contrária, assim, meio que contraintuitiva de falar dentro do migratórios, mas sendo bem sincero, qualquer coisinha que você faça, se você é uma pessoa que não faz nada para cuidar desses outros aspectos, qualquer movimento que você faça já vai surtir algum efeito. No sentido assim, para pensar qual é o seu problema. Eu estou precisando de paciente. O que eu posso fazer para ter pacientes? E vai inventando ideias e testando. Isso já ajuda, já ajuda. Se você não tem os conhecimentos no sentido assim de conceitos que são suficientes para poder pensar, vale a pena estudar um pouco para poder ver o que é do campo comercial, administrativo, que pode te ajudar. Quais são os conceitos que tem do lado de lá. E né, o migratórios, de alguma forma, tem a ver com isso. Mas essa postura muito passiva é um grande de um erro. Ideia muito limitada do que pode ser investir no consultório. Toquei aqui, de alguma forma, nisso, né? Investir no consultório, gente, é necessariamente pensar no consultório enquanto algo a ser cuidado. Investir no consultório não é investir na arquitetura, na decoração. Muitas vezes, investir no consultório é investir no negócio. Em alguns casos, sendo bem sincero, às vezes é melhor você ter um consultório que, do ponto de vista decorativo, ele é pior. Ele está localizado numa região pior, que você considera assim, menos interessante. Por quê? Porque, às vezes, o formato e o modelo que você está estabelecendo para o seu consultório, as pessoas que você quer atender, exige que você tenha um consultório de padrão X e você está querendo ter um consultório de um padrão superior a X, que não faz sentido do ponto de vista do negócio. Racionalmente, aquilo não faz sentido. Você precisa ter algo que é compatível com os seus interesses. Então, assim, não tem como fazer investimentos sem pensar qual é a estratégia, quais são os objetivos, quais são os planos, o que você espera. Né? Esse debate ele é fundamental. Eu vi recente agora um comentário sobre isso que eu acho que vale a pena para ilustrar. Era alguma coisa sobre de alguém que ia lá é 21 de março, gente? 5 de março? Eu esqueci. 21? 21 ou 5? 25. 25, aí, tá vendo? 25 de março. Que ia lá comprar algumas coisas assim de aviamento e tal, e parece que era uma loja enorme, e tinha um fluxo de pessoas enorme. E aí um dia eles perguntaram pro gerente, pro dono, não sei, e falou assim, deixa eu te falar, isso aqui fatura muito dinheiro. Por que essas paredes estão descascando? Né? Qual que é a lógica? E aí responderam assim, falou, olha, bem entre nós aqui, se eu pintar as paredes, trocar o piso e fazer não sei o quê, essas pessoas que estão aqui, elas não vão entrar mais. Então, para o negócio, é importante estar nesse padrão. Embora a casa desse sujeito dono daquele lugar, provavelmente é uma casona, assim, uma mansão. Às vezes a gente quer ter consultórios que não são compatíveis com o público que a gente quer atender. Às vezes a gente constrói um consultório para nós, mas o nosso público é outro. Às vezes a gente quer reformar o nosso consultório, mas talvez não esteja na hora. Se você reformar o consultório em determinado momento, aquilo vai ser um tiro no pé. Ou, às vezes, você está devendo essa reforma e está lá se sentindo mais confortável com aquela estética do consultório, mas o seu consultório, para fins comerciais, ele já comporta uma coisa acima do que é o que você pessoalmente gosta. Já precisa de elementos, vamos supor assim, você já recebe pessoas, já está nessa situação, você recebe pessoas que podem pagar um valor muito alto. É preciso que no seu consultório tenha alguns símbolos que comunicam com essas pessoas. Caso contrário, essa pessoa vai lá, bate na porta e vai embora. Só que você também tem que pensar que, do ponto de vista de posicionamento seu de mercado, às vezes você está sustentando símbolos no seu consultório que impedem ele de crescer. Porque são símbolos que para você são importantes. E está tudo bem, mas mantém isso na sua casa. Carrega isso consigo. O seu consultório, ele
Tem que ter alguma proximidade, alguma identidade, não estou dizendo de forma alguma para alguém falsear a coisa, fingir ser algo que não é, mas, por exemplo, o meu consultório hoje é muito maior do que, maior mesmo de tamanho, do que muitos lugares que eu morei. E isso tem fins comerciais, tem intenções comerciais nisso. Tem uma estética que eu gosto? Tem, mas é uma estética que quando eu cumpri isso estava acima das minhas condições da minha casa, percebe? Às vezes, os movimentos que fazem você decidir por algo no consultório, eles são diferentes dos movimentos possíveis na sua vida pessoal. Possíveis porque você não gosta, possíveis porque você não pode, aí varia, né? Então tem que pensar do ponto de vista racional, o que é que se espera, qual que é o plano, né, do consultório. Preço de sessão inadequado, acho que não preciso chover uma olhada aqui, todo mundo sabe que cobrar baixo faz com que você tenha pouco recurso faz com que você não possa investir, e aí vira um dominó, né? Isso é um grande problema. Cobrar um preço baixo, posso dizer isso também, precificar é também estar posicionado no mercado de um jeito X ou Y, né? Por exemplo, se eu der para vocês, vamos supor que a gente está em outro país, vocês não conhecem nenhuma marca, né? Mundo paralelo, né? Não tem globalização, não tem nada disso. Vocês entram, vai lá no Japão, você não entende nada, não consegue ler uma palavra, as marcas não são as mesmas daqui. Eu te peço para comprar café, te dou, sei lá, ienes, né? Lá no Japão acho que é ienes. Te dou X ienes. E aí você fala, compra o melhor café que tiver. Como é que você escolhe? É pela embalagem, é pelo preço. Tem alguns elementos que marcam assim, que aquilo é superior às outras. Significa o quê? Um preço maior, ele necessariamente comunica, e pode não ser verdade, mas comunica uma qualidade maior. Você você ser uma psicóloga considerada boa e barata é tarefa muito difícil. Porque se você cobra barato, a chance de você não ser considerado boa é muito grande. Se você cobra um valor abaixo do mercado, você tem que ter uma comunicação, uma história na cidade que, independente do preço que você cobra, as pessoas te reconhecem como boa. Porque se as pessoas não te conhecem a sua história, não tem política de comunicação nenhuma do consultório, não tem nada disso, só tem o seu preço, o que você está dando para a pessoa, para ela saber do seu serviço, é o preço, e uma primeira conversa numa sessão, necessariamente, se você dá um preço baixo, a chance da pessoa ficar em dúvida com relação se você é bom ou boa de serviço é grande. Então, o preço posiciona, né? É uma maldade do mercado, mas é isso. Fabrício aqui, estou lendo aqui. Eu acabei de aceitar uma vaga como corretor de imóveis, sou formado psicólogo, estou clinicando. Não vou abrir da clínica, quero estabelecer, não. Mas por enquanto não deslancha de uma vez, eu topei apostar. Algo diferente, tentar fazer um dinheiro para poder investir na clínica. Mas é uma escolha difícil no presente, porque também tenho que dividir minha energia, total. Mas assim, Fabrício, é isso mesmo, cara. Eu trabalhei 8 anos de hospital. Hoje eu me dedico ao consultório e ao migratório, assim, mas eu tive jornada tripla já de trabalho. Trabalhei em 2 hospitais, mais consultório, depois eu trabalhei um consultório, dava aula na faculdade, o pessoal de Sete Lagoas que está aí, e tinha meu consultório também, né? Então era consultório, hospital e faculdade. Mas isso é temporário, cara. Não dá para seguir nessa jornada dupla há muito tempo, não. Não estabelecimento de parcerias. Esse ponto aqui é um ponto que eu fiz até um post recente sobre isso. Eu não acho que a gente precisa pensar, do ponto de vista comercial, como ter pacientes, como crescer, no sentido de número de pacientes, fluxo de pacientes para a gente. Eu não acho que a gente tem que pensar a partir da moda, né? No sentido assim, de que, qual que é a moda hoje? A moda é Google Ads. Todo mundo está aí discutindo como é que faz para divulgar no Google. Que é uma divulgação um tanto cômoda, porque em tese você não precisa de aparecer, em tese você não precisa de aparecer,
É uma coisa que acontece, a venda disso, é como se isso acontece automaticamente, você recebe pacientes sem estar fazendo nada, como se você tem que fazer alguma coisa para receber pacientes, né? Como se você não tivesse feito para poder cadastrar um site, né, configurar um site, fazer a plataforma, fazer os anúncios, acompanhar os anúncios. Uma atividade longa para ser feita e que, se for mal feita, provavelmente você gasta dinheiro à toa. Mas qual que é o problema disso? Nem todo mundo gosta de escrever, nem todo mundo quer ter um site, nem todo mundo é bom nessa via, às vezes a pessoa é boa de outras formas. Então, eu gosto muito mais da ideia de que a gente precisa ganhar uma consciência, assim, uma, uma lógica de pensar quais são os canais de encaminhamento que podem existir, e alguns deles, tudo bem, podem ser de redes sociais, podem ser de Google e outros tipos de busca, assim, tudo bem, não necessariamente vejo isso com maus olhos, até gosto mais da lógica do Google do que do Instagram, acho mais efetiva. Não que o Instagram também não funcione, mas é mais trabalhoso, o Instagram é bem mais trabalhoso. Mas o grosso da nossa atividade é ser indicado. É ser indicado. Como é que você vai ser indicado? Quem são as pessoas com quem você estabelece parceria? Tem gente que diz assim, depois que eu atender, eu vou abrir meu consultório e não vou precisar de ver mais esse pessoal da minha sala. Tudo bem, não precisa gostar da turma da sala, mas você vai precisar de ter relação com outras turmas. Você vai precisar de estabelecer isso de outra forma. E às vezes a relação não precisa ser somente com pessoas da área da psicologia. Você precisa estabelecer isso de outras formas. E é aqui que essa coisa da postura um pouco mais ativa faz diferença. Sabe, Edson, que você tinha perguntado? O que faz para um consultório acontecer? Né? Você precisa enfrentar os problemas que você tem com os recursos que você tem. Qual é o recurso que você tem, do ponto de vista assim, qual que é o seu potencial? Se é uma pessoa que escreve textos persuasivos, o Google Ads talvez seja uma boa ideia. Se é uma pessoa mais comunicativa, extrovertida, boa de fazer contatos, network, vai fazer contato. Ah, eu sou bom de palestra, eu sou uma pessoa muito mais voltada para esse campo intelectual. Vai participar de todos os seminários possíveis, vai estar lá nessa frente, vai se posicionar. Qual é a posição melhor? Não existe isso. Não existe essa lógica. Tem posições diferentes. Cada um encontra caminhos diferentes para o consultório. O que eu faço para o meu consultório funcionar é diferente do que vocês fazem ou vão fazer. Já falei isso com algumas pessoas. Ter feito migratórias, eu morri de medo de propor, sabe, gente? Tinha uma preocupação danada. Gente, vou falar disso, queimar meu filme, sou todo do meio acadêmico. Como é que eu vou, assim, como é que meus colegas de doutorado o que eles vão pensar de mim com essa proposta? De ficar falando de marketing. Morri de medo, de gestão financeira e tal. Hoje em dia, todos os meus colegas de doutorado, todos, 100% deles, comentam, me ajudam, compartilham e tal. E qual que é o efeito disso para o meu consultório? O que eu achei que ia ser ruim. As pessoas passaram a me ver como alguém capaz de conversar com empresários. No final das contas, comecei a receber indicações de empresários para poder fazer análise. Nunca esperaria isso. Não foi a intenção, mas aconteceu. Por conta de eu ter me mostrado, posicionado dessa forma que eu me posicionei. Então, assim, o que as pessoas de alguma forma fazem? As pessoas se escondem. Porque existe no campo, né, essa ideia da reserva do analista, do psicólogo. Você não pode se mostrar demais. Mas ninguém está pedindo para você expor sua vida. Ninguém está pedindo para você fazer nada disso. Não tem nada a ver com isso. Mas você precisa ser, assim, alguém que inspire alguma confiança. Olha, essa pessoa pode me ajudar. Essa pessoa pode atender a fulana. Olha o tanto que essa pessoa é sensível. Olha o tanto que essa pessoa é intelectualmente capaz. Tem duas coisas que não falham. Se você quiser se posicionar, duas coisas não falham na área. Você tem que ser uma pessoa intelectualmente interessante, você tem que ser uma pessoa afetivamente disponível. Essas duas coisas têm que estar presentes em todos. Alguns vão estar mais no campo intelectual, alguns vão estar mais no campo afetivo, da sensibilidade, mas não tem erro. Não tem erro. Tinha um colega que eu conversava, que ele escrevia muitos textos, era bem da literatura, mas guardava os textos todos para ele. Eu falei, cara, coloca esses textos aí no seu Instagram,
uns trechinhos, e ele estava tendo dificuldade para ter paciente, falou, cara, as pessoas alguém vai se interessar, não precisa ficar com vergonha, não. Claro que também, né, sabendo o que a gente sabe, né, sendo da área que a gente sabe que as pessoas têm inibições, limitações, não vão dar conta de qualquer coisa. Mas às vezes a gente consegue dar alguns passos. Quando eu penso em planos para o meu consultório, quando eu estou atualmente eu não estou muito nisso, mas meu consultório está numa situação muito estável que eu não estou pensando em crescimento nem nada disso. Mas quando eu pensava em ter meta, tinha meta, né, tentava criar formas de vencer os problemas que eu tinha, quando isso acontecia, eu tinha uma lógica de fazer um plano A e um plano B. Olha, eu quero fazer isso em tanto tempo. Minha ideia é fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se não der, se isso não for suficiente, eu vou para o plano B. Que eram coisas que eu falei assim, nossa, putz, vou ter que fazer isso. Que preguiça, que dificuldade, vai ser difícil para mim. Eu esperava não ter que chegar no plano B. E tinha um plano C que era assim, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não tolero, isso aqui não dá para mim. Você tem que saber mais ou menos o que que dá, qual a flexibilidade, qual a mobilidade que você tem para resolver os problemas que você tem. Vamos lá, seguindo. Não saber se posicionar, se diferenciar, acho que eu falei disso, né? Diminuição da qualidade do atendimento por causa do excesso de trabalho. Temos que pensar muito nisso. Cuidado para não trabalhar demais. Cuidado, porque isso vai te atrapalhar. Porque quem trabalha demais não consegue estudar, ler, viver, e isso atrapalha a sensibilidade clínica. Quem trabalha demais não consegue também pensar estrategicamente. Não consegue. Você ocupa seu tempo todo, você não vai poder pensar o que você vai fazer para resolver seus problemas. Você vai estar só correndo atrás, pagando incêndio. Então tem que tomar cuidado. O erro comum, já falei aqui também, seguir moda sem avaliar suas potencialidades e limites. Isso é um grande problema. Tomem cuidado com a internet com relação a isso. Esquecer que é psicólogo e passar a se interessar mais por questões de marketing do que da prática clínica, né? Abrir mão, sair, né, do posicionamento, virar mais coach do que psicoterapeuta. Tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado. Bastante cuidado, porque existem, de fato, conflitos de interesse consideráveis que precisam, e conflitos éticos, conflitos epistemológicos precisam ser considerados. Só pensar nessas questões quando está enfrentando um problema urgente. Um problema mais urgente, Isso é o que acontece com muita frequência. A gente só pensa nessas coisas quando a gente está com problema, quando precisa resolver, e aí, de alguma forma, a gente consegue ser um pouco mais criativo. Isso é uma realidade, que bom que a gente tem essa potencialidade de ser criativo nos momentos de mais aperto, de escassez, ótimo, porém, a gente não precisa conduzir os consultórios dessa forma. A gente pode conduzir os nossos consultórios enquanto algo para trazer estabilidade, para trazer tranquilidade, para dar conta da nossa própria vida e para nos permitir sonhar um pouco mais, né? Tem alguns sonhos que tá tranquilo a gente ter. Ninguém está dizendo aqui de virar milionário com o consultório de psicologia. Embora, hoje em dia, nesses recursos aí que a gente conversou aqui, de fazer outras coisas além de atender, algumas pessoas podem até chegar nesses patamares. Mas demora muito tempo, né? Vai demorar tempo para virar milionário. Ninguém está falando aqui de virar milionário, não estou defendendo essa bandeira. Eu só estou dizendo que a gente pode romper um pouco com o lugar que foi dado para a psicologia e tentar alcançar um pouco mais, sonhar em ter um pouco mais acesso com relação às coisas disponíveis, né? Acho que isso é um sonho, um desejo bastante razoável. O que você quer do seu consultório? O que você imagina da sua carreira? Não tem menor chance de alguém poder dizer o que você precisa fazer com o seu consultório. A gente não acredita muito nessa perspectiva de um método fechado, né? Existem métodos que podem te ajudar a ter mais pacientes. Por exemplo, existe uma metodologia, uma forma mais adequada, boas práticas com relação a Google Ads? Existe. Você quer passar por aí? Não, Lucas, não gosto disso. Não me interessa, me parece complicado por vários aspectos e tal, não quero isso para mim. Ok, não precisa passar por ali, passa por outro lado. Qual é o caminho que você vai trilhar? O que você espera da sua carreira? Talvez sua carreira, você nem seja uma pessoa que tenha ambições financeiras muito grandes. Talvez a sua ambição seja intelectual, de posicionamento
entre os pares, na nossa área isso é muito comum, né? A pessoa quer ser bem vista entre os pares, quer ser uma pessoa que produz teoria. E tá tudo bem. E a sua carreira vai ser marcada por isso. Os pacientes que vão chegar em você vão ser indicados por essas atividades intelectuais. Tá tudo certo. Ah, mas eu não sou muito intelectual. Não precisa ser. Isso aí é uma coisa de algumas pessoas. O mercado da psicologia ele é bastante amplo. Vocês já ouviram falar do papo lá do primeiro paciente do Contato Caligares, que ele quis se mostrar super intelectual, super experiente. No final das contas, o paciente queria alguém que nunca tivesse atendido ninguém. Eu queria alguém, uma pessoa fresca, no sentido assim, a primeiro paciente dessa pessoa, que ela vai pegar o meu caso como se fosse um caso super interessante. Porque eu não acho meu caso relevante, meu caso, né, assim, meus problemas são banais. Não quero alguém cheio de problemas complicados que na hora que olhar para o meu caso não vai dar atenção. Essa era a demanda que o paciente tinha. Né? Quando eu montei meu consultório a primeira vez, quando eu fui, né, tentando fazer, eu achava que eu tinha que me mostrar muito experiente. E eu era um menino, né, assim, recém-formado. Na verdade, eu já tinha feito mestrado, mas ainda assim, experiência mínima, zero. Então não dava para eu me posicionar como o experiente. Era uma mentira. Não conversava com ninguém aquela coisa que eu tentava demonstrar. Porque era falso, não conversava. Né? No final das contas, quando eu pude assumir um pouco mais meu jeito, minha idade, minhas características, eu fui vendo que as pessoas veem em mim algo que talvez eu não veja. Elas me procuram por outros aspectos. E tá ótimo. Eu nunca imaginei que as pessoas iam me procurar por causa do migratórias, que as pessoas iam me indicar por causa do migratórias. Eu só acabei mostrando esse lado meu, aí isso apareceu dessa forma. Teve uma época que eu atendia muitas senhorinhas, assim, de 65, 70 anos, 80, e eu nunca fui uma pessoa, assim, de ter investimentos de pesquisa, por exemplo, nessa área de terceira idade. Mas acontecia. Tinha épocas que eu atendi muitos pacientes com risco de suicídio, assim. É, não sei por que também, era o que aparecia para mim. Todo mundo que é um pouco mais experiente sabe que a gente tem umas temporadas, né? Tem umas temporadas, de repente começa a chegar um tanto de paciente de um tipo. Isso existe. Então, a gente não tem tanto controle. A ideia aqui não é ter controle absoluto de como é que faz a coisa, mas é fazer algum esforço para que a coisa aconteça. E aí, é um somatório, né? Eu fiz esse pouquinho aqui, isso aqui, eu fiz esse pouquinho de lá e tal, e as coisas vão acontecendo. Cuidei de mim, vou tratar, né, das minhas questões. Isso tem efeitos. Uma vez eu perguntei para um colega, falou, cara, o que você está fazendo para o seu consultório? Eu estou vendo que você está num fluxo de pacientes assim, muito diferente do meu. Ele falou, ele não sabia explicar, ficou pensando, depois ele falou assim, eu acho que é porque minha vida está boa. E de fato, né, assim, se você estiver bem, você vai estar mais disponível, efetivamente, faz todo sentido, todo sentido. Você está lá, né, esse é o cuidado que tem que ter, Fabrício, né, se você está lá morto de trabalhar, em 3 atividades, você senta para escutar alguém, a pessoa, pô, tá vendo seu cansaço na sua olheira, na sua cara, né? Tá vendo a falta de disponibilidade. Tem alguns pacientes que são mais sensíveis a isso e vão ter que encontrar outra pessoa. Precisa de alguém mais disponível. Não vai ser o Fabrício, né? Vai ser outra pessoa que está começando, talvez que tenha um consultório muito vazio. Sei lá por que os pacientes vão nos localizar. Mas é importante que a gente deixe alguns elementos para eles localizarem. Se você esconde numa caverna, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai. E aí eu queria apresentar para vocês o Terra Vista, que é um curso meu. Ele é baseado em 4 módulos, que basicamente é uma lógica de conceitos de base para pensar melhor, né, o consultório. Um outro módulo de plano de negócio, que é uma característica que eu tento transmitir aqui para vocês. É preciso saber fazer algum plano estratégico, é preciso construir algumas estratégias, escrever um documento, é preciso articular isso de alguma forma. Por que eu falo isso? Porque foi o que eu fiz no meu consultório. Eu escrevi meu plano de negócio de consultório pelo menos umas 4 vezes na vida, em momentos diferentes, com intenções diferentes, com necessidades diferentes, e isso precisa ser feito, né, de algum jeito.
Todos os negócios fazem isso. Todo mundo que vai abrir uma atividade, e principalmente aquelas que esperam ter investimentos externos, elas precisam de construir um documento. O pessoal de startup constrói esse documento para mostrar para investidor. É um documento que todo mundo do campo dos negócios conhece. Da psicologia, que temos um negócio. Quem conhece? Quase ninguém. Todo mundo precisa saber isso. É um documento super complexo? Não, um documento hiper simples, mas precisa de alguns fundamentos para poder saber construir. É preciso pensar em perspectivas de planos de ação, tem que ser plano de ação viável, não dá para ser uma coisa totalmente desgarrada de você. Precisa conceber alguma coisa. Quando eu digo assim que a gente precisa considerar nossos potenciais e limites, basicamente eu estou dizendo para vocês o seguinte: existem formas de analisar isso. Eu já divulguei isso para algumas pessoas. A forma mais básica que existe, mais comum, mais feijão com arroz de qualquer instituição, chama análise SWOT. Escreve aí para vocês anotarem, para vocês pesquisarem depois. É uma metodologia de 4 quadrantes para você preencher. 4 quadrantes: força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Você vai ver você vai descrever quais são suas forças, quais são suas fraquezas, no sentido de potenciais e limites, prefiro usar essa palavra, quais são as oportunidades que existem no mercado e quais são as ameaças que existem no mercado. Quando a gente pensa em oportunidade, eu não imaginava, por exemplo, que seria uma oportunidade de mercado para o meu consultório falar sobre negócios, mostrar-me como alguém capaz de fazer isso. Era um potencial que eu não reconhecia como potencial para o consultório, se mostrou. Agora, eu tenho outras fraquezas que precisam ser consideradas, eu tenho outros limites que precisam ser considerados. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito pontual, tenho dificuldade com pontualidade. Isso significa que alguns pacientes não ficam comigo por isso. Falei isso em outro dia, mas é verdade. Alguns pacientes falam, a minha esposa fala, se eu fosse sua paciente, eu não ficava, não. Nem, tá doido. Só que ela, por incrível que pareça, ela casou comigo. Então, devo ter outras coisas aí para contar, para fazer ponto, né? Esse aí, ó, análise SWOT. O Juliano escreveu no chat aí para mim. Obrigado, Juliano. Moniz está perguntando aqui. Lucas, não, a Marcela perguntou primeiro. Vou fazer uma aula hoje online com o professor de teclado que está forte no Instagram. Ele está oferecendo serviço aos alunos dele. Que dia pensei isso? Não entendi, Marcelo, o que você quis dizer. Quer falar? Você vai escrever? O que você vai fazer? Pode falar, se preferir, não tem problema. Ou você pode escrever. Vou falar para adiantar mais rápido. Tá. Boa tarde. Só quando você Boa estava tarde. falando de oportunidade, de olhar para lugares que a gente geralmente não olha e que dia que eu imaginei, né? O cara pediu até uma proposta e tal, e não, vamos lá, vamos ver como é que isso funciona, que nem eu sei fazer isso, vamos testar então. E Sim. são oportunidades que a gente não olha para elas. E veio de uma forma de indicação, que é justamente o que você está falando, que é um forte, e a gente não imagina isso, de essas possibilidades de outros lugares. Foi quando você falou que eu coloquei. Essa ideia de uma postura um pouco mais ativa, né? Não que a gente vai dominar tudo, gente. Não, né? Não tem aqui uma ode à organização, ao controle. Pelo contrário, eu sou uma figura meio desorganizada em vários aspectos. Mas é isso. A gente precisa ter um pouco mais de atividade, assim, para cuidar de uma coisa que a gente quis ter, que é o consultório, né? Tanto igual ele falou para mim, faz uma proposta e me apresenta. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira aula, você me apresenta para eles e aí a gente conversa. Por quê? Porque eu quero você entender que o que vai é dar isso. aula de teclado? Eu não entendi. Não, ele é professor de teclado e ele quer oferecer para os alunos dele um suporte psicoterapêutico para aprendizagem. Olha, que viagem. Eu também achei uma viagem. Falei, então Uai, vamos mas lá. vai lá ver, né? Quem Tanta sabe gente faz faz sentido. live ao vivo de graça, então vamos lá, deixa eu conversar com seus alunos. E é um cara que está aí já tem um tempo, ele é bacharel no FMG, bacana, então Legal. vamos lá. São possibilidades que eu quis ilustrar porque a gente não espera. Né? Beleza. Isso mesmo. É oportunidade mesmo, né? A gente não imagina. Lucas, após a pandemia e queda de poder aquisitivo, entendi que deveria circular mais pelos pares. Colegas me avisam das indicações, mas não necessariamente chegam ao consultório. Esse é o clássico, né, Moniz? Assim, a gente tem muito essa ideia de ser bem visto pelos pares. Isso, eu acho que isso é muito fundamental. Assim, não dá para... É arriscado
ser uma pessoa estranha aos pares. Só que eu acho que tem que pensar que essa atividade, por exemplo, de participar dos eventos, por exemplo, seminários, palestras e tudo mais, lançamento de livro, isso aí é o básico, sabe? Eu acho que isso igual você, tem todo mundo lá está fazendo a mesma coisa, se mostrando ali. Eu acho que você pode pensar em outros potenciais seus também, sabe? Porque, assim, me mostrar interessante para os pares é o padrão da área. A maioria está pensando isso também. O que tem de seu de diferencial nisso? Muito pouco, sabe? E o que faz alguém te encaminhar é o seu diferencial. Então, assim, a pergunta, já ouviram falar daquela lógica do top of mind, né? Tem as empresas top of mind, que é tipo assim, qual é a empresa que você pensa quando eu falo em gilete de barbear? Presto Barba. Qual que é o tênis? Nike. Qual que é essa coisa que vem na cabeça? A lógica de posicionamento é essa. Como é que eu me posiciono para a pessoa me lembrar-se de mim quando precisar de encaminhar alguém? Não são todas as pessoas que vão se lembrar da gente, mas elas vão se lembrar da gente em alguns aspectos, por alguns motivos, a partir do que você já comunicou para elas. O que você comunica por aí? Se você comunica tudo que todo mundo comunica, você não tem diferença nenhuma. Às vezes a pessoa te encaminha por motivos diferentes, no sentido assim, eu acho que a aula sobre posicionamento de mercado que eu dei, o minicurso, eu acho que faz muito sentido para esse debate, Muniz. A, a gente precisa se posicionar e às vezes o que me localiza para alguém é diferente do que me localiza para outro. Por exemplo, a minha mãe me encaminha pacientes, porque eu sou filho dela, bastou. O meu amigo me encaminha pacientes. Por quê? Porque ele é professor universitário e ele sabe dos meus investimentos acadêmicos também. Isso localiza em mim algo que ele vê como um potencial, uma coisa interessante, uma segurança. Mas é porque ele é professor acadêmico. Que mais? Vou pensar outra perspectiva. Eu aqui falei do migratórias, passaram a me indicar pessoas que são nessa área mais de empresariado. Tem coisas que são, por exemplo, tem gente que passa a ter maior procura porque passou a colocar que está lendo literatura. Posta lá umas literaturas de vez em quando no Instagram e isso basta. Tem gente que recebe pacientes por posicionamento político. O que vai fazer as pessoas se lembrarem de você? Ser você. Não tem outra tarefa. Se apresentar, só não ficar na caverna. Isso é uma tarefa difícil. Parece bobo, né? Uma tarefa dificílima. Se expor à crítica. Né? Deixar a coisa aparecer de um jeito. Porque é muito confortável essa posição nossa de reserva. Essa teoria da reserva do analista, por exemplo, ela serve de álibi para a gente se esconder. Serve de álibi para a gente se esconder. Encaminhar paciente ajuda a ser lembrado demais. Eu fiz muitas parcerias com isso. Um volume de pacientes para encaminhar. Queria fazer parceria com fulano, tinha que encaminhar, vai para fulano. Encaminhar, vai para fulano. E ligava para ele, mandei para você, mandei para você. As pessoas estão te avisando que elas estão mandando para você porque elas também esperam ter parcerias com você. Não é só benevolência, não. Elas estão esperando estabelecer parcerias. E é isso, tem que estabelecer parcerias com o máximo possível. Chega um ponto que você não precisa de mais. Por exemplo, hoje, o meu consultório é hiper estável do ponto de vista de fluxo de pacientes. Eu fico atento para não ter menos de 5 encaminhamentos para mim por mês. Esse é o indicador que eu acompanho. Tem que ter 5 pacientes chegando para mim. Eu recebo 5 pacientes? Não. Eu encaminho esses pacientes. Mas eu preciso que isso aconteça. Por quê? Porque um dia algum paciente vai sair e em menos de um mês eu já preencho aquela vaga. É o que acontece comigo. Só que eu construí esse fluxo de atingindo várias áreas, né? Na área comercial, eles usam muito o termo canais de venda. Então, o raciocínio é ampliar os canais de venda. Ele meio que soa mal para nós, né? Eu acho que essa palavra não é muito boa, mas ela é muito explícita. Então, de alguma forma, ela ajuda a comunicar alguma coisa. Você precisa ampliar seus canais de encaminhamento. Quanto mais, melhor. Que são colegas,
amigos, pessoal da academia, pessoal da yoga, sei lá o que você faz na vida. Pessoal do grupo de teatro, pessoal do grupo de não sei o quê. As pessoas têm que saber que você atende. Esse é o básico. Tem um publicitário famoso, eu não sei como pronunciar o nome dele, Ogilvy, não sei como é que eu pronuncio, é um francês. Embora eu fale francês, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, menor ideia. Mas ele tem uma frase que é assim: a melhor forma de vender uma casa, muitas vezes, é anunciando que ela está à venda. Esse é o básico do básico. As pessoas têm que saber que você atende. Precisa estampar um post de agenda aberta no Instagram? Pelo amor de Deus, faz isso não. Vai pegar muito mal. Mas é preciso, sim. Tirar uma foto sua no consultório. Tira uma foto. Manda uma mensagem para os seus colegas. E aí, gente, como é que tá o consultório e tal? Estou com vaga aqui. Precisar de encaminhar, estou à disposição. Às vezes não vai adiantar muito, mas às vezes adianta. Faz contato com quem tem muito fluxo de paciente. Vai no contato de um professor, alguém que você tenha mais intimidade. Fala, olha, em alguns casos dá para falar, estou precisando de pacientes. Em alguns casos dá para falar, não sou mal. Dá mais entre os pares. As pessoas passaram por isso também. Todo mundo. Normal, faz parte. Né? Então, lá no Migratórios, além disso, a gente pensa nessa lógica de um plano de ação viável e tem, né, uma organização lá que eu tenho de uma planilha de gestão geral que eu disponibilizo, explico e de alguma forma comento também sobre formas de lidar com os processos, né? Quando eu falo aqui de conceitos de base para pensar melhor, eu trabalho com a ideia de eixos da gestão. Tento explicar a coisa muito nessa lógica, né? Quais são os eixos? Financeiro, comercial, administrativo e de aprendizagem. A gente precisa gerir esses 4 eixos. Isso não foi eu que inventei, não. Essa lógica, esses eixos específicos, são eixos de gestão de qualidade das áreas, né, que eu aprendi trabalhando em hospital. É o que fazia, assim, todos os hospitais que eu trabalhei eram, eram, eram eixos que eram avaliados pelas auditorias externas para dar selo de acreditação para os hospitais e que, de alguma forma, fazem sentido para esse meio de saúde. Né? E não só, mas para o meio de saúde com certeza também. E o Terra Vista, por que eu dei esse nome de Terra Vista? Porque eu não sei o que você quer com o seu consultório, não sei o que você quer alcançar. Essa coisa aberta, meio metafórica, é intencional por isso. O que você quer alcançar com o seu consultório? Você tem perspectiva, sabe como é que chega lá, consegue pensar um caminho, né, construir? A ideia do curso eu vou estudar para saber construir um caminho para o meu consultório. A ideia é basicamente essa. E, além disso, a partir dessa turma agora, a gente vai fazer encontros mensais para dúvidas e consultorias em grupo. Isso não existia, porque eu achei que a gente poderia criar uma espécie de fórum de debate, mas o pessoal não gosta de debater em fórum. Então, eu vou fazer um esquema, vou testando aqui um esquema de fazer aulas presenciais não, online, ao vivo, encontros mensais, a minha ideia é fazer isso, para dúvidas e essa lógica de consultorias em grupo também, estou disponível para isso, né, dentro do Terra Vista, e alguns temas que talvez não estejam abordados lá no curso e que eu coloco. Um elemento importante que eu acho que vale a pena destacar é que, estou chamando de bônus infinito, mas isso quer dizer o quê? Todos os mini cursos que eu dou no projeto, eles são incluídos dentro do Terra Vista. Então, se você tem interesse em mais de um mini curso, eu já lancei 2, devo lançar alguns outros ainda esse ano, eles serão todos sempre incluídos no Terra Vista. E uma característica dessa turma do Terra Vista agora é que ela vai ser a última com acesso vitalício. Na medida que eu estou incluindo cada vez mais cursos ali, tá me tendo, né, custos maiores e tal, e esforço maior, não faz muito sentido eu manter isso como atividade vitalícia. O que era? Essa é a última turma, eu estou em, né, vitalício quer dizer o seguinte, que vai ter acesso, obviamente, enquanto o projeto existir, mas qual que será a situação das próximas turmas? Vai ser acesso anual. Então, todas as modificações e inclusões que podem acontecer na plataforma, a pessoa vai ter acesso naquele ano, né, que ela tiver entrado. Quem entrar nessa turma ainda
vai ter acesso a isso sempre, em todas as alterações que eu vou fazer. Por exemplo, o Terra Vista foi gravado uma vez. Eu estou agora me programando para regravar o Terra Vista, fazer algumas melhorias e organizar melhor isso. Talvez o nome vá para o plural, Terras à Vista, na lógica de que são temas, são cursos, mais de um curso que eu vou deixar lá dentro, né, dessa rede. Perguntas, gente, sobre esse debate aqui, mais algumas questões. Ah, uma coisa que eu não falei, sim, falei de que a gente vai sim para essa lógica de o último grupo com acesso vitalício. Perguntas? Alguma questão aí sobre o que a gente conversou? Já estouramos o tempo um pouquinho, mas eu ainda tenho aqui uns 10 minutinhos que a gente pode conversar. Alguma questão, algum pensamento? Boa Vai lá, tarde, Heloísa. Boa principalmente. tarde. Essa aula vai ficar disponível? Você Vai. pretende disponibilizar? Porque eu acho que tem muitos outros colegas que podem Não gostar participaram. também, até para encaminhar, alguns não estavam com disponibilidade. Então, Vai primeiro sim. essa é a dúvida, e agradecer, porque aqui já de bate-pronto me suscitou muita coisa. Você fez Que algumas bom. provocações aí de alguns campos que eu nunca tinha considerado. Então, obrigada por estar Va- compartilhando aí sua experiência e seu conhecimento. Valeu, Luiz. Obrigado. Vai lá, Larissa. O Lucas agradeceu aqui também. Agradecer pelo tempo, seu trabalho é primoroso. Vou sair. Vai lá, cara. Um abraço, bom atendimento. Lucas, nesse seu curso, né, Terra Vista, os encontros eles são todos em grupo ou tem encontros individuais também? Não, eles são em grupo. Eles são em grupo. Entendi. A ideia é de fazer sempre os encontros com a turma toda. A turma toda significa todo mundo que tiver afim de participar, que esteja incluída dentro do curso. Então, a turma 1 até a turma 7, que vai se formar agora. Mas, assim, sendo bem sincero, as pessoas não necessariamente participam todas, não. Então, às vezes, embora todo mundo, o grupo, às vezes, é reduzido. Mas eu estou à disposição, né? Se quiser conversar alguma coisa aqui e ali, né, a gente pode conversar. Mas esses Entendi. encontros individuais, eu faço mais no campo da consultoria, né? Tem uma lógica de consultoria que eu organizo também. Tem até uma dúvida sobre isso, né? Que eu colocar aqui, a Isabela Mariano. Por onde podemos acessar mais informações sobre Terra Vista e consultorias? Saindo aqui da live, né, diretamente eu vou mudar lá o link que fica na bio do Instagram para ter acesso de novo. Tanto o site da consultoria quanto o site do Terra Vista. Só clicar lá. Na verdade, são 3. A lógica do Migratórios eu tenho organizado assim, 3 produtos diferentes. Mini curso, né, que eu estou te falando com temas pontuais, né, já lancei 2 que foram de gestão financeira e posicionamento de mercado. Esses mini cursos são incluídos dentro do Terra Vista, que é um curso de gestão estratégica, mais completo, embora ele não seja um curso hiper extenso, eu acho que é um curso do tamanho correto, para também ninguém ficar perdendo tempo com assuntos que não interessa tanto. E tem a lógica da consultoria. Então tá lá os 3 sites nesse link da bio que eu vou colocar na sequência. Juliano, você tinha perguntado aí, tinha levantado. Pronto, eu ia perguntar até quando ficam abertas as inscrições para Até a próxima. quinta. Até quinta que vem. Aí eu vou fechar, a gente vai fazer as reuniões que tem que fazer de dentro do Terra Vista e eu vou, né, já na sequência, me preparar para regravar o Terra Vista. Então, o Terra Vista é um curso que o pessoal consegue fazer tranquilamente em um mês e pouco, no máximo 2 meses. Para quem tem dúvida se inscreve, se é para você ou não, tem uma lógica de garantia muito relevante, que é a ideia de que vocês com 7 dias podem simplesmente desistir, ou se você fizer o curso e achar que não faz sentido, você tem ainda 60 dias para falar, Lucas, não rolou, eu também te devolvo seu dinheiro. E a gente conversa. Então, é risco zero, assim, na lógica do risco zero. E aí a inscrição é até quinta-feira que vem, 23h59.
A lógica de curso, né, gente, tem a ver com aquela coisa do investimento que eu estava falando, assim, para fazer investimento precisa ter tido alguma renda que sobrou um pouquinho para isso, mas de alguma forma esses cursos, a expectativa é que eles retornem de algum jeito, né, em provocações, igual a Heloísa falou, provocações e melhorias do próprio consultório. Então, no final das contas, a ideia é que você recupere esse dinheiro em pouquíssimo tempo. E o custo do Terra Vista, por exemplo, atualmente ele está em R$ 3,30 por dia. Se for dividir como se fosse por dia, não tem essa divisão, a divisão é por mês. Mas é R$ 3 por dia, né? 3,30. É muito baixo. Perto do que eu entendo que tem de valor para vocês, né? Que é a ideia de organizar o consultório. Lucas, mais uma coisinha, assim, né? Como alguém que, enfim, está recém-formado, iniciando agora na atividade clínica, assim, ele também se aplica nesse caso, assim, ou ele já é para alguém que já está caminhando, ou Não. poderia ser, assim, do start mesmo? Do start. Eu acho que é para todo mundo, assim, não tenho... Eu não faria se estivesse no meio da graduação, mas mesmo eu acho que faz sentido para não cometer os erros que normalmente a gente comete, entendeu? Para poder já começar com a coisa relativamente organizada. A sua geração está tendo essa preocupação, a minha não teve, né? A geração de algumas pessoas estão aqui e estão pensando nesses assuntos agora. No Terra Vista tem pessoas mais velhas fazendo, né? Mais experientes, talvez melhor dizendo. E uma coisa que eu não gosto muito é da pessoa ir direto pro... Até dá, mas eu acho que quando a pessoa vai para a consultoria, eu dou um desconto no Terra Vista de 50%, porque eu acho que é importante para ela fazer o curso, sabe? Ter os conceitos para poder conversar. Mas, por exemplo, para você que está começando, eu acho que você não tem tema ainda para a consultoria. Você não tem problema para enfrentar na consultoria. A consultoria é mais para quem já está com problemas, assim, já está com questões a se resolver. Como você está começando, eu acho que o ideal seria um curso mesmo. Também me interesso pela consultoria em 4 pessoas. Para quem se interessar, pode me contatar. Ô, Isabela, me manda mensagem, porque de fato aparecem algumas pessoas, e aí às vezes eu consigo juntar um grupo, tá? Não é o comum, não. As pessoas são muito vergonhosas com relação aos próprios consultórios, assim, os problemas. Às vezes você tem algumas amigas, às vezes dá para juntar. Aí, a Marcela já falou, você também, né? Podemos pensar isso aí. Karen, muito obrigado pela aula. Me formei um pouco antes da pandemia, às vezes ainda me sinto meio perdida. É isso mesmo, Karen. Sempre assim. Também tem interesse em consultoria de 4 pessoas. Leandro, aí, ó, já juntou 3, gente. Mais 5 minutos aqui. Aí, ó, pronto, Cláudia. Junta aí. Vocês, né, troca. Acho que vale a pena trocar uma mensagem rápida aí entre vocês antes de eu fechar aqui a live. Deixa eu anotar. Depois eu ajudo vocês. Vamos fazer o seguinte: Cláudia, Leandro, Isabela e Marcela. Me manda mensagem no direct, que aí depois eu junto vocês, passo mensagem, né? Acho que vai ser mais fácil. Me manda mensagem lá no direct, Leandro. Custo do curso. É isso. O curso seria assim, 3,30 por dia, que dá mais ou menos 99 por mês. E o curso à vista, ele fica sem divisão, sem juros, né, do parcelamento, sai a 999. Gente, é isso. Muito obrigado pela participação, pelo interesse, pelas trocas aqui. Quiserem me mandar mensagem, quiser trocar um assunto no direct lá, estou super à disposição. Muito obrigado aí pelo apoio, pela disponibilidade, pela paciência, pelos sorrisos aí em alguns momentos que eu falei. Me ajuda bastante poder ver a cara aqui para poder falar. Um abraço. Obrigado, Lucas. Até. Tchau.